Oi, meninos e meninas. Nós estamos aqui novamente para mais uma semana das nossas videoaulas. Eu espero que vocês estejam se cuidando, cumprindo o isolamento social, que a família de vocês também esteja em segurança e que isso tudo logo vai passar. Mas enquanto essa situação não passa, nós estamos aqui e nós temos que continuar os nossos estudos. No decorrer dessa semana, eu vou mandar para vocês, agora na primeira imagem da nossa videoaula, a nossa lista de todas as atividades que foram feitas no mês de maio, fechando assim com vocês a lista do mês de maio. Também vou pedir para mandar pelo e-mail para vocês que quiserem imprimir a lista para conferir tudo que vocês têm que fazer durante o mês de maio e as pontuações de cada atividade. Durante essa semana, o sexto ano, nós vamos ver o capítulo 6. Então, o sexto ano vai começar atividades no capítulo 6, Reino de Kut e Ashum. E eu quero aproveitar para dizer para vocês que enquanto nós passamos a videoaula para vocês, vocês têm que acompanhar no livro de vocês todos os textos da videoaula, tudo que foi falado durante a aula, e ao mesmo tempo é bom que vocês estejam com o livro de vocês, porque assim vocês já vão manuseando o material didático de vocês e na hora de fazer as atividades, fica mais fácil para vocês encontrarem onde elas estão e pesquisarem no livro de vocês. Então, durante a videoaula, vocês acompanhem os textos nos livros de vocês. Nós temos lá, durante os vídeos, várias imagens e também alguns textos do livro de vocês. Se alguns desses textos não estiverem muito legíveis, a definição não estiver muito boa, você acompanha aqui pelo seu livro o parágrafo que foi explicado. Os nossos alunos do sétimo ano vão acompanhar, então, lá no capítulo 6, né? Saberes e religiosidades africanas. O mesmo vale para o sétimo ano. No decorrer da videoaula, vocês vão acompanhando as páginas e os textos das videoaulas aqui no livro de vocês, que tudo que vai sendo falado lá está aqui nos parágrafos, os mapas, algumas imagens do livro. Os alunos do oitavo ano vão acompanhar aqui no livro de vocês, do oitavo ano, o capítulo 10, Conjuração Mineira. Os alunos do oitavo ano, nós vamos começar uma nova unidade. Essa unidade diz Rumo à Independência. Então, o primeiro capítulo de Rumo à Independência dessa unidade é Conjuração Mineira. Então, vocês também vão acompanhando aqui os textos e as imagens do livro de vocês. E os alunos do nono ano vão acompanhar aqui no nono ano o capítulo 10. O capítulo 10 trata da Primeira Guerra Mundial, né? Então, vocês acompanham as imagens, os textos, tudo que foi falado sobre a Primeira Guerra Mundial nos parágrafos dos livros e as páginas que dizem respeito à Primeira Guerra Mundial. Então, eu espero que logo a gente possa se encontrar e logo toda essa situação de pandemia passe. E enquanto isso não passa, continue se cuidando e cuidando da sua família.
Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 6, Reinos de Kush e Ashur. A África é um continente vasto, ocupado desde a pré-história por diversos grupos humanos. Atualmente, o continente africano está dividido em 56 países e tem grande diversidade cultural, resultado das muitas sociedades que lá se desenvolveram e do contato com povos estrangeiros. Um dos exemplos mais significativos da diversidade de culturas da África são os aproximadamente 1.200 idiomas falados no continente. Além das línguas locais, há países cujo idioma oficial é o inglês, o francês ou o português. Suas condições naturais variam muito. Ao norte do continente fica o deserto do Saara. A sudeste, o deserto de Kalahari. Nas demais regiões, alternam-se florestas, savanas e estepes. Mas como viviam as sociedades africanas na Idade Antiga? Elas partilhavam a mesma cultura ou cada grupo criou uma cultura própria? Eram isoladas ou se relacionavam com outros reinos como o Egito? Um dos povos que nós vamos estudar é a Núbia. A Núbia era uma região da África Antiga. Seu território correspondia ao que atualmente é o sul do Egito e o norte do Sudão. Banhada pelo rio Nilo, a Núbia era ocupada por muitos povos africanos. Os sistemas de irrigação desenvolvidos por seus habitantes facilitaram a criação de gado e o plantio de cevada, trigo, sorgo e frutas. O ouro encontrado na região favoreceu a prática da mineração. A presença dos habitantes da Núbia no território do Antigo Egito, por vezes, representou uma ameaça ao poder dos faraós, o que colocava o governo egípcio em guerra contra os povos núbios. Por volta de 1530 a.C., o Egito dominou a Núbia e de lá passou a retirar escravos e vários produtos, como peles de animais, temperos, minerais. Contudo, entre 751 a.C. e 664 a.C., os reis núbios impuseram-se como governantes dos dois territórios e ficaram conhecidos como faraós negros. O domínio dos faraós negros sobre o Egito terminou após uma sucessão de batalhas contra os assírios, povo estrangeiro que conquistou o Egito. Os núbios voltaram então à região da Núbia e lá organizaram o reino de Kush. Pontos principais do reino de Kush. Nós vamos ver como se organizavam o comércio, o artesanato cuxita. Nós vamos ver como era a organização social, a religião, como era o governo cuxita. Nós vamos ver o seguinte. As principais cidades do reino Kush foram Meroé, Kerma e Napata. Meroé se destacou como importante centro urbano por atrair um grande número de pessoas interessadas na agricultura, comércio e na metalurgia. O comércio e o artesanato cuxita, caravanas chegavam no reino de Kush pelo deserto do Saara, carregadas de mercadorias da Ásia e das regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Pelo rio Nilo, os comerciantes cuxita, então, transportavam todas essas mercadorias pelas demais cidades, pelos demais lugares da África. Organização social dos cuxitas. As fontes históricas sobre os cuxitas indicam que a sociedade era dividida da seguinte forma: rei e nobreza, altos funcionários públicos e chefes militares, sacerdotes, comerciantes, artesãos e soldados e, por fim, os camponeses. Geralmente as casas eram feitas de tijolos e nelas havia um fogão, camas de madeira, cestos, potes de barro e objetos de bronze, prata ou vidro. Quanto maior fosse a casa e a variedade de objetos que havia nela, mais alta era a posição social do seu proprietário. A posição social também podia ser verificada pela sepultura. Escavações arqueológicas revelam que em Meroé havia uma área cercada por uma muralha de pedra, onde viviam o rei e a nobreza, e ficavam os palácios, os prédios públicos e alguns templos religiosos. A religião cuxita.
O povo cuxita era politeísta, cultuava vários deuses antropomórficos. Na cidade de Napata foi construído um templo em homenagem a Amon, o deus do sol. Os túmulos dos reis e da nobreza tinham formas de pirâmides. Mulheres e escravos eram enterrados com o morto para servi-lo na vida após a morte. Além disso, objetos e oferendas variadas eram colocados junto ao corpo. Nas demais camadas sociais, os mortos eram mumificados e enterrados em cemitérios. O governo cuxita. Como era o governo? O reino de Cuxa era uma monarquia teocrática, o que significa que o rei ele era o governante administrativo e também o governante religioso daquele povo. Comum em grande parte dos antigos reinos africanos que praticavam a agricultura como uma das principais atividades. O reino começou a enfraquecer por volta do século IV a.C., devido a uma série de razões, entre elas o empobrecimento do Egito, que passou a comprar menos mercadorias cuxitas, a insegurança nas rotas comerciais e os contínuos ataques a Meroé por tribos nômades e pelo reino africano de Axum. Nesses ataques, os invasores saqueavam os estoques de alimentos e mercadorias.